Graça e paz a todas e a todos, sejam bem-vindos à Academia de Discípulos. Temos o selo aí do Ministério Internacional Rio de Vida e é uma responsabilidade da Rio de Vida Church, aqui em João Pessoa, Paraíba. Eu sou o pastor Alexandro Rocha e o nosso lema é: disseram, discípulos dele sejas tu. João capítulo 9, verso 28. É uma honra ser discípulo de Jesus, não é verdade? Então vamos nos interessar e vamos nos ajudar nesse sentido, de sermos todos discípulos de Jesus. Nós vamos para o nosso quarto encontro. Está lembrado aí? Está lembrado aí? Lição 4. Deus@mundo.cel.com.jc. Esse é o nosso quarto encontro, a nossa lição 4. Está baseada nos Salmos capítulo 1, versos 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Antes de nós começarmos a adentrar no assunto, nos alvos, né, nos propósitos da nossa lição, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, justo e de misericórdia, vimos te agradecer, Senhor, por este maravilhoso momento, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede, Senhor, pelas forças e o entendimento, Senhor, que tu nos tem dado, ó Pai, para fazermos e realizarmos esse trabalho, Senhor. Se não fores tu, Senhor, em nossas vidas é impossível, Senhor. E que o objetivo deste, Pai, é que as pessoas que acompanharem a este trabalho, Senhor, elas possam crescer espiritualmente, Senhor. Se desenvolverem, Senhor, como seres espirituais, ó Pai, e se parecerem mais contigo. Senhor, nos ajuda e nos abençoa em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém? Alvos para o nosso quarto encontro. Os propósitos deste encontro são: ensinar ao recém-convertido a necessidade de um tempo a sós com Deus, ensiná-lo como manter esse tempo devocional, motivá-lo a começar hoje. Então, nós usamos aqui sempre o termo recém-convertido, mas como um pastor amigo meu, o pastor Jaze, diz, não serve apenas para o novo convertido, para todos nós que somos discípulos de Cristo, não importa o tempo em que estamos caminhando, verdadeiramente. E isso eu tenho sentido na minha própria vida, porque eu tenho também aprendido com essas lições. Aqui eu gostaria até, inclusive, de dar um outro testemunho de uma pessoa que eu fiz uma amizade ali, quando vou fazer minha barba com ele, né? Para mim é o melhor barbeiro do Brasil, quiçá do mundo, né? Nosso irmão Samuel, e ele também é um incentivador desse trabalho e diz que tem aprendido muito. Um abraço para ele e para todos vocês que estão nos acompanhando. Não importa, repito, qual seja o teu tempo de caminhada no Evangelho. Se prepare ouvindo este trabalho, se puder, compartilhe com algum amigo ou amiga, amém? Para começar o nosso encontro, você sabe, né? Tem as perguntinhas básicas, né? E a gente vai fazer. Começando com perguntas. E também tem dica aqui, né? Para a gente começar o nosso quarto encontro, seria mais ou menos o quebra-gelo. Você enfrentou algum tipo de tentação esta semana? Lembre-se que lição 3, né? Poder para vencer, vencer as tentações. E aí, você foi tentado a pecar? Alguém se levantou contra você e você teve que segurar, dizer, rapaz, eu não sou igual a essa pessoa, não vou responder. Estou só dando um exemplo aqui. Mas você teve algum momento como esse? Alguém fez uma barbeiragem no trânsito, você quis fazer gesto obsceno ou discutir, em várias áreas, não é só isso. Tem todas. E aí, você enfrentou algum tipo de tentação? Como você se saiu? Responde. Se você quiser responder para nós, tem a forma lá também como você se comunicar conosco. Tá certo? No finalzinho você vai ver como. Outra pergunta. O que acontece quando um bebê não é bem alimentado? As duas primeiras perguntas têm a ver com a lição anterior.
essa já tem a ver com a do nosso quarto encontro agora, né? O que acontece quando um bebê não é bem alimentado? Mas eu tenho duas dicas para você também aqui nesse momento do nosso encontro, né? Ore e agradeça a Deus pelas tentações vencidas nesta semana. Você deve fazer isso agora. Deus tem te dado vitória, né? Tem te dado poder para vencer. E também peça a Deus que o ajude nos aprendizados de todas as lições, inclusive essa que estamos começando agora. A introdução de nossa lição, né, que tem por título Deus@mundo.cel.com.jc. Bem legalzinho, né? Eu gostei do título, né? Diz novamente aqui as perguntinhas, olha. Você já experimentou um tempo a sós com Deus? Assim como uma dieta apropriada e exercícios são necessários para estimular o crescimento físico, um tempo a sós com Deus é necessário para o nosso crescimento espiritual. Assim como um bebê não consegue sobreviver por muito tempo sem alimento ou tem seu crescimento prejudicado por ser mal alimentado, nós, como discípulos de Cristo, não iremos conseguir viver uma vida cristã saudável sem um bom alimento espiritual. E nossa melhor e principal fonte de alimento é a palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Uma das melhores formas de absorvê-la é a leitura e meditação diária. A melhor forma de você comer a Bíblia é aí, ó, meditando e lendo diariamente. Outra maneira é ouvir a palavra pregada. E aí eu vou te pedir uma coisa. Que você seja bem analista quanto àquilo que você ouve. Não é porque alguém usa a palavra de Deus ou um pedaço dela que ele está direcionando uma palavra de Deus para você. Você tem que comparar muitas coisas que você ouve. Estamos num tempo perigoso e eu peço que você tenha muito cuidado da fonte onde você vai ouvir a palavra pregada. Mas também, lendo a Bíblia, meditando, nada pode substituir o seu tempo a sós com Deus. Essa hora silenciosa, que você vai perceber que a gente usa o termo hora silenciosa, tempo a sós, que são a mesma coisa, e essa hora silenciosa é importantíssima, porque está falando de um período que não precisa ser de uma hora, mas que você investe com Deus e a sós com Ele. Tá certo? Preste bem atenção, que é assim que você vai ter um melhor aproveitamento daquilo que você está se alimentando. O ponto 1, comunique-se. Uma boa comunicação sempre consiste em duas coisas: falar e ouvir. Na hora silenciosa, que nós estamos querendo que você aprenda a fazer, que você invista nela, ela tem duas partes que são importantíssimas. Primeiro, é Deus falando comigo através da Bíblia. Ele conversando comigo. Ele falando, eu escutando. Nos Salmos 1, versos 2 e 3, que é o texto base para a lição de hoje, diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Veja aí que é uma coisa importante o que a Bíblia nos incentiva a fazer. A gente já tinha falado, mas a Bíblia falando é a autoridade principal, né? A ler e meditar dia e noite, diariamente, na palavra de Deus e o efeito que isso causa conosco. A outra parte da oração silenciosa é: eu falo com Deus através da oração. Eu conversando com Ele. Se a primeira é Ele conversando comigo, agora sou eu conversando com Ele. Eu falando,
ele escutando. A primeira parte, ele falando, eu escutando. A segunda parte, eu falo e ele escuta. Salmos 6:9, o salmista diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Veja como é importante essa parte da comunicação com Deus. Eu falar, ele escutar. Você falar, ele escutar. E tenha certeza que isso acontece, desde que você use a sua fé. Aí vem um questionamento no nosso ponto 2. Por que um tempo a sós com Deus? As razões que nos levam a ter um tempo a sós com Deus ou uma hora silenciosa são muitas, mas eu gostaria de destacar algumas aqui. Em primeiro lugar, por que um tempo a sós com Deus? É para suprir as minhas necessidades de crescimento espiritual. Lembra daquela pergunta que nós fizemos logo no início? O que acontece com um bebê se ele não for bem alimentado? Na vida espiritual, o leite da palavra de Deus é quem nos fortifica e habilita o desenvolvimento na vida espiritual. Um crescimento, como na vida humana, corporal, né? Nós precisamos do alimento para nos fazer crescer. Na vida espiritual, o alimento da palavra de Deus é imprescindível. Você não consegue crescer espiritualmente e saudavelmente se você não tiver a palavra de Deus como seu alimento principal. Mas vamos ver aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Lembra? Ser ou não ser, eis a questão, o processo de metamorfose, o poder para vencer. E agora o momento a sós com Deus, a palavra de Deus, é ela que nos faz crescer espiritualmente como seres espirituais, porque nós já provamos que o Senhor é bom. Amém? Outra razão que eu preciso fazer um tempo a sós com Deus, ou ter, é investir tempo nesse relacionamento com aquele que eu amo. Quem ama gosta de estar perto, não é verdade? Se você diz que ama o Senhor, então você quer estar perto, quer ter um relacionamento íntimo, saudável, não é isso? Então, ó, dedicar-se à oração, leitura, aprendizado e prática da palavra de Deus é um investimento de relacionamento que nos rende resultados grandiosos nesta vida aqui presente. Lembra-se que a gente já toma posse da vida eterna aqui na Terra e na vida eterna que virá. Tá certo? Então a gente precisa, sim, nos dedicar, investindo nesse tempo com oração, leitura, aprendizado e depois praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Esdras, capítulo 7, verso de número 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quem aprende a palavra de Deus e vive por ela, não fica só para si. Ele quer passar, quer compartilhar isso que Deus está fazendo. E você vai aprimorar isso mais, investindo num tempo a sós com Deus. Insistir e investir. Okay? Ainda outras razões que nós dedicamos, por que precisamos de ter a hora silenciosa ou o tempo a sós com Deus. Lembra das duas fases? Ouvir o que Deus quer falar. Deus está sempre nos ouvindo. Mas nós também precisamos ouvir o que Deus quer nos falar. Deus fala de várias maneiras, mas a fonte, como nós já dissemos, para ouvirmos Deus falar, primordial, a melhor, a mais saudável, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quem ouve a Deus sabe o que ele faz com aqueles que dão ouvido às suas palavras. A gente não fica na incógnita. A gente sabe o que Deus vai fazer com a gente. E ele sabe
como ele nos faz crescer nesse mundo. Veja o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, o Evangelho de Marcos capítulo 4, verso de número 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, quem ouve a palavra de Deus, tem de Deus essa forma milagrosa de viver, de produzir, de ser frutífero, de expandir aquilo que ele recebeu de Deus. E isso é um desafio para os discípulos de Cristo. Mas outra razão que eu trago aqui, para que a gente precise de um tempo a sós com Deus, é que a gente aumente o nosso conhecimento bíblico. Ao ler a Bíblia continuamente, vai dar a mim e a você habilidade para nos posicionar naquilo que cremos e na defesa da nossa fé. Nós seremos apologetas nisso aí. Então, ler a Bíblia nos faz conhecer. E quem conhece sabe se posicionar. E quando é confrontado, sabe defender aquilo. E sempre usando o quê? As armas da mansidão. Você vai se despojar do seu desejo, da sua ira, de atacar e vencer a pessoa e apenas vai aprender, como Jesus, a falar a palavra de uma maneira que as pessoas entendam que você está falando com propriedade. E isso aí vem da hora silenciosa que você investe tempo nela e você aumenta o seu conhecimento bíblico. Quanto mais Bíblia você conhecer, melhor para você afirmar a sua fé e defendê-la em qualquer outra circunstância. É o que também a própria Bíblia nos ensina a fazer isso, né? A gente ter conhecimento bíblico. Veja o que o apóstolo Paulo falou na sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo. Está lá no capítulo 2, o verso de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente, a palavra de Deus. Põe uma versão aqui, estou com outra na mente. Mas é isso aí, ó. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É incentivo também bíblico para que a gente tenha conhecimento da Bíblia. E, repito, é um dos motivos pelo qual, tem vários, mas nós elencamos esses aqui, que a gente precisa ter esse tempo a sós com Deus, esse momento de hora silenciosa. Presta atenção nessa dica aqui. Vou te dar uma dica que é muito importante. Para que é que não serve o tempo a sós com Deus? Para aliviar a minha e a tua consciência. E pastor, A hora silenciosa não vai fazer isso. Porque esta nunca será uma razão pelo qual eu vou passar no tempo a sós com Deus. Sabe por quê? Porque a nossa consciência já foi aliviada do peso e das consequências condenatórias do pecado. Exatamente no momento em que fui a Cristo e confessei o meu pecado. Então, a hora silenciosa serve para aquelas outras razões. Para essa daqui, eu vou... Não, a hora silenciosa é para outra coisa. A hora silenciosa, na hora silenciosa, você já vai com a consciência aliviada. Sabe por quê? Olha o que o próprio Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu já fui a Cristo, se eu já ser ou não ser, eis a questão, já o recebi em minha vida, se eu já estou no processo de metamorfose, se eu já conheço que tenho poder e reconheço que eu tenho poder para vencer, e agora eu vou tirar o meu tempo silencioso com Jesus, minha hora silenciosa com Jesus, então já estou com minha consciência aliviada. Eu já sei que nenhuma condenação há sobre minha vida, porque o peso condenatório do meu pecado já foi aliviado pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, né? Eu me alegro cada vez que eu sinto, recebo e medito nesse momento glorioso da palavra de Deus. Mas também tem aqui, para a gente entender que a hora silenciosa não é o momento de se aliviar a consciência, porque essa já foi aliviada. Sabe por quê? Porque em João,
Primeira carta de João, do apóstolo João, no primeiro capítulo, no verso 9, João escreveu assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no nosso momento de hora silenciosa, do tempo a sós com Deus, com certeza a nossa consciência já está aliviada de tudo isso. Prestou atenção? Guardou esta lição? Então vamos continuar. O melhor tempo para meditarmos na palavra de Deus. Qual o melhor tempo que eu vou fazer a minha hora silenciosa, o meu tempo a sós com Deus? O melhor tempo de se conversar com Deus para você, qual seria? À noite? Pela manhã, quando acorda? Durante o dia? Ao finalzinho da tarde? Ou antes de dormir? O ponto aqui não é a gente determinar um horário para você, nem um local utilizado para isso. Depende de cada pessoa e de sua agenda diária. Para uns, o melhor tempo é no início da manhã, em seu quarto. Para outros, pode ser no horário do almoço, na sala, após a janta ou durante as madrugadas. O importante é que você invista nesse tempo, que você tenha esse tempo diário com o Senhor. Nós precisamos investir nesse relacionamento. Olha o que Moisés disse ali em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então é toda hora, todo momento, você aí é quem vai tirar do seu tempo, quem vai escolher a hora para você meditar nesta palavra, para você ensinar aos seus filhos, vai ter o momento exato para você fazer isso, para você passar adiante. Na hora silenciosa, você da mesma forma, pode ser em qualquer hora do dia ou da noite, desde que seja conveniente para você, tá certo? Eu tenho aqui algumas diretrizes para a hora silenciosa, porque, em primeiro lugar, ela deve ocupar prioridade sobre qualquer coisa. Por isso, ela deve ter um tempo conveniente para você. É engraçado, né? Deus está, eu quero fazer essa ressalva aqui, Deus está pronto para nos ouvir a qualquer hora. E a gente tem que procurar a nossa melhor agenda para Ele. Eita, Deus me ajuda, né? Eu que tenho que procurar na minha agenda o melhor tempo para falar com Deus. E para ouvir Deus falar, para conversar comigo. Bem, mas faça isso, porque de qualquer forma nós temos a nossa vida aqui e nos ocupamos muito. Então, que esse tempo seja prioridade quando você estiver fazendo, é acima de qualquer outra atividade, de qualquer outra coisa. E deve ser um tempo conveniente. E também o mais silencioso possível, no momento em que você esteja, vamos dizer, totalmente sem algo para lhe distrair. Você já conversou com alguém num restaurante silencioso? Aliás, barulhento? Você já notou que a gente fica interagindo com a pessoa de acordo com as expressões do rosto? Se a pessoa está rindo, você não entendeu patavina nenhuma. Ele falou um caminhão e você não entendeu nem um pneuzinho. Aí você fica lá. Se ele ri, você... Se ele está preocupado, você faz. Né? Vai acompanhando as expressões, né? Se a pessoa faz cara de triste, você... Né? Vai acompanhando. Você está interagindo pelas expressões, mas você não está ouvindo nada. É por isso que você precisa tirar, eu também preciso tirar, esse tempo na hora mais silencioso, mais tranquilo e calmo possível. E outra diretriz, que essa é preponderante, deve ser rigorosamente observado esse tempo todos os dias. É diário, é cotidiano seu, tá bom? Você tem que fazer disso não um hábito só, mas tem que fazer isso parte de sua vida. Esse é o melhor tempo para meditar na palavra de Deus. E agora, vamos fazer a hora silenciosa? Como é que a gente faz? A gente aqui não está querendo engessar. A gente vai lhe dar modelos, vai lhe dar dicas, vai lhe dar informações de como você pode se preparar para isso aí, como eu posso também me preparar, ok? Veja só, é importante lembrar que nós estamos falando de um relacionamento com o Deus do universo. E esse relacionamento ele é dinâmico.
nunca deve ser rotina. Use a sua criatividade, assim como você usa em seus relacionamentos humanos. Você faz coisas diferentes com as mesmas pessoas, não é verdade? Você interage de maneira diferente com as mesmas pessoas, até dentro de sua casa. Dicas como essas são importantes e vão te ajudar a estabelecer o hábito bom de investir tempo no seu relacionamento com Deus, Criador do universo, do céu e da terra, teu Criador e teu Pai amoroso. Amém? Umas outras ideias importantes aqui que a gente pincelou para que te ajude na realização da hora silenciosa. Por exemplo, que você pode fazer isso durante um passeio na natureza, você ir a um parque, se tiver algum sítio, alguma coisa, você dá um passeio ali, ficar sozinho ali, fazer esse seu tempo de hora silenciosa naquele momento. Se você é músico, se você gosta, tem algum instrumento aí de sua preferência, use esse instrumento e cante alguns louvores, cante alguns louvores nesse momento de hora silenciosa, né? Nesse momento de conversa com Deus. Ele vai fazer barulho. Espero que o seu instrumento não seja uma bateria, né? Mas se for, e se você acha bem, tá aqui naquele momento ali, e aquele barulho ali, com certeza não vai ser barulho, vai ser música aos seus ouvidos, não vai te atrapalhar, com certeza nenhuma, desde que você esteja usando aquele tempo ali para você, durante aquele tempo, você também ter essa forma criativa de estar num relacionamento com Deus. Ouça também canções que te levem à adoração. Agora, canções que te levem a adorar a Deus. São também ideias. Você pode chamar uma pessoa, tempo a sós com Deus, pastor. Chamar um amigo, mas você pode, para compartilhar esse tempo também, alguém que esteja disposto. Não vai ser todas as vezes, né? Mas você esteja disposto a compartilhar esse momento, te ajudar nesse momento, e você ajudá-la também a ter um momento. Lembra-se, o Evangelho não é uma coisa única para nós. Tudo que nós recebemos do Evangelho, tudo aquilo que nós recebemos no nosso crescimento espiritual, nós devemos compartilhar com alguém. Você também pode chamar uma pessoa para isso. Que não seja toda vez, mas que você pode fazer isso também. Enfim, seja criativa, seja criativo. Deus não gosta de repetições e rotinas sem sentido. Veja o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Como é que os pagãos? Pagãos aí, gente, não é gente que não foi batizado. Pagão aí é quem adora Deus estranho e faz oração para Deus estranho. Aí ficam ali, escrevem umas orações, né? E começam todo dia a repetir. Eu já vi cristão fazer isso com o modelo de oração do Pai Nosso. E fica todas as vezes que dobra o seu joelho. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é vã repetição. Jesus não gosta disso. Ele quer que você use esse modelo de oração para conversar com ele. Porque nesse modelo de oração tem coisas maravilhosas que nós vamos aprender. A fase 1 da hora silenciosa, não são duas partes? E a primeira não é Deus falando para mim? Então como é que eu vou fazer nessa hora 1? Converse com Deus pedindo que ele o ajude a compreender a Bíblia. Sabe quem é o autor da Bíblia? É ele. Então nada melhor do que o autor para te fazer compreender a palavra de Deus, né? Faça um plano de leitura bíblica diário e use para ler durante esse tempo da hora silenciosa, na fase 1. Lembra que a Bíblia não é Deus falando com você? Ele falando e eu escutando, ok? Então vamos lá. Medite a respeito do que você leu, tanto na hora silenciosa como você pode estender durante o seu dia. Aquilo que você leu, você aprender, você meditar sobre aquilo que a Bíblia falou para você. E uma das maneiras maravilhosas de você fazer isso é aplicando os versículos lidos às suas vidas, à sua própria vida. E você pode fazer da seguinte forma, usando perguntas para isso. Lembra que nossos encontros são cheios de perguntas? Então tem mais aqui, ó. No texto bíblico, você começa a fazer essa pergunta. Ó. Há um exemplo para eu seguir naquilo que eu leio? Há algo que eu preciso mudar ou fazer? Há algum pecado que eu precise deixar? Há uma promessa de Deus para a minha vida? Pois é, você tem que fazer essas perguntas. Uma das melhores formas, de assimilar um conceito bíblico
é fazer esse tipo de pergunta ao texto, tá certo? Outro, escreva numa folha de papel ou num diário aquilo que você aprendeu. É sempre bom, é sempre importante esse momento aí. E para você fazer isso, existem aí no mercado diários que você pode adquirir e fazer suas anotações para que você não esqueça. Ou quando você precise, você dê uma lidazinha e relembre. Ao final dessa lição, eu tenho uma importante informação para você, ok? Sexto pontozinho aí da fase 1 da hora silenciosa é compartilhe com alguém o que você aprendeu. Isso também é muito importante, sabe por quê? Quando você compartilha, ressalta em sua própria mente o que Deus está fazendo contigo. Vai também ajudar você a compreender que falar de Deus a uma pessoa é algo natural, não deve ter esforço nenhum, constrangimento ou vergonha. Você vai fazer algo você vai contar algo ou compartilhar algo que faz parte da sua vida naturalmente. Compreendeu a fase 1? Então vamos para a fase 2. Eu falando com Deus. Então é nesse momento aqui que eu tenho que entender o que Jesus disse em Lucas 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Nesse momento aí, os discípulos de Jesus pediram que ele ensinasse a orar. E Jesus, em seguida, nos versículos 2 e 4 do mesmo capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele nos deu um modelo de oração. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Vamos ver aqui mais detalhadamente qual é o padrão da oração. Se você precisa repetir, por exemplo, Pai, seja santificado o teu nome. Vamos ver aqui o padrão básico. Em primeiro lugar, agradeça a Deus por ele ser bom. Você não já reconheceu o Senhor? Isso é a adoração. E não precisa você simplesmente dizer, Pai, santificado seja o teu nome. Olha como o salmista disse isso com outras palavras, para não cansar Deus. E, na verdade, para usar as palavras que estão fervilhando dentro do seu coração. O salmista, no Salmo 52, verso 9, ele disse: para sempre eu te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Ele adorou a Deus dentro do modelo da oração que Jesus deu, usando as palavras dele. E você? Quais seriam as suas palavras para adorar a Deus? Comece a tua oração assim. Mas também na oração, Jesus disse, né, que a gente tem o quê? Que acertar nosso relacionamento com ele. Isso se chama confissão. Então, será que é preciso eu dizer, Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado? Será que é isso? Mas João, lembra? A gente já falou desse versículo. Na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é bom que você nomeie os pecados. É bom que você diga quando você errou na oração, no que você errou. E peça o perdão. E também use a excelência do perdoar. É maravilhoso quem pede o perdão, mas maravilhoso ainda também quem sabe perdoar, ok? Então, outro passo, outro padrão da oração é colocar os pedidos de outras pessoas diante de Deus. Isso se chama intercessão. Então, não precisa você ficar respondendo, Pai, eu já perdoei a quem me ofendi. Não. Interceda por essas pessoas. Olha como Paulo se expressou acerca de colocar o pedido de outras pessoas diante de Deus. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então use as suas palavras. Paulo usou, não precisa você repetir.
Você apresenta teu amigo, teu inimigo, apresenta quem te ofendeu, quem te amou, te apresenta quem você ama, te apresenta quem você não conhece, uma pessoa que você viu na rua passando uma dificuldade, uma pessoa que você nem imaginou, mas que sabe, mas que alguém disse que passou por uma tristeza, alguma coisa. Pede por ela, intercede, seja intercessor na tua oração. Mas também coloque os seus pedidos, claro, né? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, meu próximo como a mim mesmo, então eu não sou o terceiro nessa relação? O primeiro é Deus, o segundo é meu próximo e o terceiro sou eu? Então coloca também os teus pedidos diante de Deus. Não peça só por pão, não peça só por roupa, tem tantas coisas. Peça, isso se chama petição, você colocar os seus próprios pedidos diante deles. Paulo, na mesma carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Faça a petição. Agora, é maravilhoso que a gente pede, suplica, a gente conversa, a gente suplica, mas com ações de graças de quem recebeu verdadeiramente e reconheceu o favor imerecido de Deus na sua vida. Na fase 2 da oração, você seguindo o padrão de oração, te mostrando que não precisa fazer as repetições que Deus tanto aborrece, ore conforme a vontade do Filho de Deus, Jesus. Isto é reconhecimento. Ore no nome de Jesus, em o nome de Jesus, crendo porque foi Ele quem morreu na cruz, é Ele quem intercede por nós. Veja o que o evangelista João escreveu no seu evangelho, capítulo 14, versos 13 e 14. As palavras de Jesus são as seguintes: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Então sempre ore em nome de Jesus. E chegamos aqui ao final da nossa quarta lição. E a conclusão que nós temos hoje aqui são mais recados para você, porque o nosso interesse aqui foi passar para você o momento de você fazer o seu tempo a sós com Deus, a hora silenciosa, e lhe dar algumas dicas para isso, certo? A nossa quinta lição, aí sim, quem quiser batizar em águas, pode falar conosco, né? E já pode, que a gente já vai preparar o momento, tá certo? Claro, tem que ser aqui da cidade de João Pessoa. Lembre-se que estamos fazendo isso aqui direcionado para uma ou outra pessoa da nossa igreja que pediu isso, mas querendo abranger para todas as outras pessoas, tá certo? Então, olha, nós temos à disposição, dentro do assunto dessa lição, do modelo de folhas para colocar seus pedidos e respostas de oração e também a folha da hora silenciosa. É importante manter um registro do que Deus está fazendo em sua vida. Comece hoje, agora. Depois que você terminou aqui, aprendeu alguma coisa, já começa a escrever ali. E a usar essa folha para seus estudos posteriores, ok? E aqui a gente quer encerrar pedindo a Deus a ajuda do Senhor para lembrá-lo da prioridade de fazer a sua hora silenciosa. De você fazer. E Deus está ali, ó. O Espírito Santo está falando, ei, fulano, fulana, está na hora, vamos fazer, tá certo? Olha o que foi que olha como Jó se expressou quando entendeu que a sua vida estava nas mãos do Senhor e Deus faz como lhe apraz. Olha como foi que Jó se expressou no capítulo 42, verso 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Eita, hora silenciosa maravilhosa, não é não? Se liga! Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Que Deus abençoe a você. Se liga aí nesse recadinho lá da carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 14, e faça essa hora silenciosa com o Senhor, esse teu tempo a sós com Deus, porque com certeza Deus vai te escutar, porque você vai falar, vai perguntar, e Ele vai te responder e ensinar. Amém?
E aí, quer receber, olha a informação importante, quer receber um diário ou uma assinatura de revista? É só você pedir os questionários das três primeiras lições e a folha da hora silenciosa que compõe essa lição aqui. Você me pede aí através do e-mail ou através do direct da Rio de Vida Church. Aí deixa eu te dizer uma coisa, se você fizer isso e mandar as respostinhas pra gente, então eu vou sortear um diário ou uma assinatura de uma revista para quem fizer isso até a 5ª lição, tá certo? Quem fizer isso até a próxima lição, aliás, eu não vou dizer até a próxima, mas quem fizer isso e acompanhar até pelo menos essa 4ª lição, a 5ª lição, você me mandar pedir os questionários e mandar essas respostas, eu vou sortear para você um diário ou assinatura. Por que a assinatura de uma revista? É porque para quem for fora de João Pessoa, eu posso fazer isso tranquilamente para a pessoa ir mandar a assinatura da revista. E quem for aqui de João Pessoa, da grande João Pessoa, a gente dá um jeitinho de entregar o diário, tá certo? O diário ou os diários. Eu vou ver aí quantas pessoas estarão fazendo isso e, se Deus quiser, a gente contemplará todos. Amém? Gente, eu passei um pouquinho além do tempo, mas não deu para fazer menos não, tá bom? Senão a gente ia trabalhar muita coisa. Vamos orar para encerrar. Muito obrigado por sua companhia. Compartilha. Não tenha medo não. Pode compartilhar. Nós não queremos dinheiro, nós não queremos notoriedade. Só queremos transmitir aquilo que Deus tem nos dado acerca do seu evangelho. Amém? Vamos encerrar orando. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento glorioso, Senhor. Que cada um, ó Pai, que vai ver este vídeo, Senhor, cada um que vai meditar nestas palavras, que vai fazer as perguntas que são para ser feitas a Ti, Senhor, que eles recebam de Ti a resposta, a orientação, Senhor, e da Tua palavra, força, mantimento, Senhor, para que possam crescer espiritualmente e no conhecimento de Ti. Senhor nosso Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam nossas coberturas. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Amém?